all acquaintance be forgot, and days of all and song should all... Esta é a leitura comentada e o estudo do capítulo 1 do livro que você tanto esperava. O livro Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Prepare-se, porque as verdades contidas aqui darão um choque em sua percepção. Para aqueles que procuram se aprofundar nos ensinamentos secretos sobre o grande Eu Sou, preparem-se, porque este capítulo, a partir desse trabalho, sua concepção, sua percepção vai se aprofundar. E eu te peço que preste bem atenção, pois deu muito trabalho fazer este vídeo, fazer essa leitura comentada. Deu muito trabalho. Então, por gentileza, curta esse vídeo, comente e compartilhe. Gratidão sempre. Sejam bem-vindos ao estudo do capítulo 1 do livro Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Sejam bem-vindos, estudantes da Tribo de Luz, queridos irmãos e irmãs de jornada rumo à maior de todas as vitórias, a vitória eterna, a ascensão. Gratidão sempre pela sua presença. Gratidão pelo seu apoio. É com muita felicidade e entusiasmo cósmico que agora vamos estudar o capítulo 1 desse livro fenomenal. Essa obra que não pode faltar em seus estudos. No vídeo anterior, estudamos a parte introdutória. Eu te aconselho o seguinte: você não chegou nesse vídeo por acaso. Então, estude aqui conosco agora esse capítulo 1 até o final. E depois, volte ao vídeo anterior, que trata da parte introdutória, da introdução e também do tributo ao Mestre Saint-Germain. A cada vídeo que estamos postando de cada capítulo desse livro, estamos criando automaticamente uma playlist, começando da introdução e partindo capítulo por capítulo. Estamos fazendo a leitura comentada de todo o capítulo. Eu gostaria de te chamar a atenção, estudante da luz, que o livro que eu estou agora lendo para você é o livro mais completo e atualizado. Ele está completo. Então, preste bem atenção nesse estudo. A playlist estará disponível abaixo desse vídeo em um link. Então estará na playlist todos os capítulos de acordo fomos postando aqui no canal da Presença Mágica Eu Sou. Antes de iniciarmos o estudo, eu quero agradecer a todos vocês que já fazem parte do grupo VIP da Tribo de Luz. Gratidão sempre pela sua presença, pelo seu apoio. Prepare-se, pois daremos início ao estudo do livro A Magia, de Rhonda Byrne, no nosso grupo VIP da Tribo de Luz. A primeira atividade, como no vídeo anterior que está aqui no canal, se você ainda não viu, veja, será o estudo do livro A Magia, de Rhonda Byrne, durante 28 dias. Será uma jornada profunda e transformadora. Em 28 dias de leitura comentada e estudo com a participação de todos em grupo conosco, compartilhando suas percepções, experiências e reflexões elevadas. E atenção, o livro A Magia, em sua versão mais completa e atualizada, estará disponível lá no grupo para quem quiser acompanhar a leitura diretamente, sem precisar baixar nada em seu aparelho celular. É isso mesmo, você vai clicar no livro e ele já vai abrir na tela do seu aparelho. Mesmo para quem já leu esse livro, ele será uma oportunidade única, sagrada, de relembrar e se aprofundar
dentro da poderosa egrégora dos mestres ascensionados que está presente lá no grupo. Preste atenção, estudante. Essa será a nossa primeira atividade em grupo. E muitos outros estudos virão. Vamos estudar mais livros lá no grupo VIP. Realizar juntos decretos poderosos e outras atividades cósmicas que vão elevar ainda mais nossa vibração e consciência. Entre logo você também no grupo VIP da Tribo de Luz. Estamos te aguardando lá com todo amor, luz e alegria. E mesmo que você entre um pouco depois, não se preocupe. Ficarão gravadas lá os vídeos e áudios dos estudos, capítulo por capítulos, que faremos desse livro e outras atividades também. Mas entre logo no grupo VIP da Tribo de Luz. E atendendo a muitos pedidos, preparamos com muito carinho o grupo VIP da Tribo de Luz. Um ambiente virtual maravilhoso, com conteúdos exclusivos e uma atmosfera vibracionalmente elevada. Nesse grupo VIP, você terá acesso a decretos em grupo, meditações guiadas, leituras ao vivo e vídeos de estudos sem propagandas. Também há interação direta e mentoria com o instrutor que conduz os estudos dos livros, ou seja, comigo mesmo. Eu estarei lá no grupo VIP com vocês, comentando e dando a total mentoria, participando junto com todos vocês, onde vamos interagir, estudar, decretar juntos e fortalecer a egrégora dos mestres ascensionados. E tem mais, você terá acesso à nossa biblioteca mágica. Preste atenção, estudante, isso aqui é maravilhoso demais. Você terá acesso à nossa biblioteca mágica, com muitos livros incríveis postados diretamente no grupo, com acesso imediato. Não se preocupe com a memória do seu celular, pois você não precisará baixar nada no seu celular. Basta clicar no livro que está lá e o livro abrirá diretamente na tela do seu aparelho. E sempre que quiser reler, é só clicar novamente. Entre os livros que postaremos lá no grupo VIP estarão a Trilogia de Ouro de Saint-Germain. É maravilhosa essa trilogia. É o livro de ouro, completo, o mais atualizado, com letras violetas. É o livro Mistérios Desvelados de Saint-Germain. E é o livro Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Estará lá essa trilogia em PDF, acessível para que você possa ler. Também postaremos lá a Trilogia dos Arcturianos. Para quem gosta dos Arcturianos, essa trilogia tem um conhecimento profundo. Você vai se surpreender com essa trilogia dos Arcturianos que estará lá disponível para você. Também postaremos lá a Trilogia Telos, completa, mais atualizada, os 3 livros principais de Telos, a Nova Lemúria, e também a coleção completa de A Profecia Celestina. Isso mesmo, você não ouviu errado. Postaremos lá a coleção completa de A Profecia Celestina. Muitos não sabem, mas A Profecia Celestina tem um livro, mas tem um outro livro também que é a 10ª Visão, a 10ª Profecia Celestina. Tem um outro livro que é a Visão Celestina. Tem um outro livro que é a 12ª Profecia Celestina. Tem um outro livro, Os Segredos de Shambhala. Tudo fazem parte da série A Coleção Completa da Profecia Celestina. São os livros mais atualizados e completos, os que postaremos lá no grupo VIP. Que maravilhoso! Também postaremos lá, em sua versão completa e mais atualizada, O Caminho do Mago, que é um livro que todos querem ter acesso. Também postaremos aos amantes e estudiosos dos anjos. Postaremos um best-seller,
um livro que é um manual, A Magia Sagrada dos Anjos. Também estará disponível lá no grupo VIP. E também postaremos o livro que começamos a estudar aqui no canal e que muitos pediram. O livro completo e atualizado, Mistérios Ocultos, Extraterrestres e Antigas Escolas de Mistério e Ascensão. Também postaremos o livro de decretos, um livro completo, o livro de decretos e muito mais. Aqui são somente alguns títulos que postaremos lá, mas temos mais um presente especial para você, porque você merece, por apoiar o canal. Todos os livros, preste atenção, estudante da luz, todos os livros que já foram vendidos aqui no canal da Presença Mágica Eu Sou, também estarão disponíveis lá no grupo VIP da Tribo de Luz, sem necessidade de senha. Ou seja, todos os livros, você só precisará clicar no livro, ele vai abrir, você não precisará colocar senha em nenhum desses livros. Todos os livros que foram vendidos aqui estarão disponíveis lá no grupo VIP. Que maravilhoso, hein? Só que não acaba por aí. E o melhor, todos os novos livros em PDF que forem lançados futuramente também estarão disponíveis gratuitamente lá no grupo VIP para quem fizer parte desse espaço mágico. Ou seja, os livros que forem lançados, que lançarmos em PDF, você não precisará pagar a parte. Já estará disponível lá no grupo VIP da Tribo de Luz. Isso porque você merece. Olha quantas vantagens estamos oferecendo. E isso tudo em troca de uma pequena doação mensal que você fará. Que daremos tudo isso em troca e muito mais dentro do grupo VIP. Para se tornar membro e entrar no grupo VIP Tribo de Luz, clique no link que está na descrição abaixo desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Assim que você clicar no link e realizar sua doação no valor que vai aparecer lá, será aberto um vídeo onde eu mesmo estarei te explicando como acessar o grupo. E se você tiver qualquer dúvida, é só nos chamar em nosso número de suporte no WhatsApp, que também está na descrição abaixo desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Gratidão por fazer parte da Tribo de Luz. Gratidão pelo seu apoio a este trabalho de luz. Prepare-se, algo mágico está sendo ancorado. Nada acontece por acaso. Já estamos te aguardando lá no grupo VIP da Tribo de Luz. E agora, vamos ao estudo do capítulo 1. Capítulo 1. Uma estranha ocorrência. Eu vos deixei, meu leitor, num fim de mistérios desvelados, com um grande mestre ascensionado Lanto, enviando do retiro no Royal Teton sua bênção para Teton, a América e a humanidade. Neste livro descreverei outra série de importantes e maravilhosas experiências que tive o privilégio de realizar durante aqueles meses de associação com o nosso amado mestre ascensionado Saint-Germain. E aqui, estudante da luz, dou uma pausa para te explicar algo. Quem está narrando essa série de eventos, o personagem central que relata em primeira pessoa suas vivências com o mestre ascensionado Saint-Germain e que afirma no início do livro que as experiências relatadas são reais e vividas por ele mesmo como discípulo direto do mestre, em que suas experiências já é contada e mantida desde o livro anterior, Mistérios Desvelados, é o estudante da luz, Guy Ballard, onde também testemunha e compartilha os ensinamentos esotéricos recebidos durante sua jornada espiritual com os mestres da grande fraternidade branca.
Então, ele conta suas experiências, desde o livro, quando ele fala que eu vos deixei, meu leitor, no fim de Mistérios Desvelados. Ele está falando do livro Mistérios Desvelados, que estudaremos aqui, no canal da Presença Mágica Eu Sou. E, inclusive, a trilogia de ouro de Saint-Germain, os 3 principais livros da capa amarela, com os discursos, experiências, os ensinamentos, estão lá disponíveis para acessar, completos, no grupo VIP da Tribo de Luz. Está lá o livro de ouro de Saint-Germain, Mistérios Desvelados, e esse livro, Eu Sou a Presença Mágica, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. E o livro Mistérios Desvelados estudaremos em breve, aqui no canal da Presença Mágica Eu Sou. Tivemos a inspiração de, depois do livro de ouro que está completo aqui no canal, capítulo por capítulo, de trazer agora a todos vocês a leitura comentada e estudo desse livro, Eu Sou a Presença Mágica. Então, só para poder você entender, quando ele diz, eu vos deixei, meu leitor, no fim de Mistérios Desvelados, com o grande mestre ascensionado Lanto, enviando do retiro no Royal Teton sua bênção para Teton, a América e a humanidade. Então, quem está contando essas experiências é o próprio Guy Ballard, estudante e discípulo dos mestres ascensionados. Entendido isso, vamos continuar. Ele continua contando sua experiência dizendo: certa manhã, recebi dele uma mensagem juntamente com uma carta de apresentação para um senhor, Daniel Heibor, no Bron Palace Hotel em Denver. No dia seguinte, ao entrar no referido hotel para indagar sobre essa pessoa, encontrei um velho amigo, Sr. Gaylord, que eu conhecia desde muitos anos. Ele estava acompanhado por um cavalheiro já idoso, a quem logo me apresentou, e que, para minha surpresa, era justamente o Sr. Heibor. Entreguei-lhe a carta de apresentação, e depois de alguns instantes de conversa, concordamos em jantar juntos naquela tarde. A alvorada do dia seguinte já nos encontrou todos a caminho do Rancho Diamante, uma das propriedades mineiras dos Heibor, onde começaram as experiências descritas neste livro. Longe estava eu de pensar naquele dia o que significavam minhas relações com ele e a que fim me levariam mais tarde. Tais experiências nos fazem compreender quão perfeita é a grande, sábia e onipenetrante inteligência que nos dirige infalivelmente a pessoas, lugares e condições, quando e onde se faz mais necessário. Minha compreensão sobre Heibor foi muito agradável, porque toda sua atitude era de harmonia e bondade, e ao mesmo tempo sentir ser ele um homem de caráter forte, com pronunciado senso de honra. Tinha a cabeça muito bem delineada, feições clássicas, cabelos grisalhos cor de aço e olhos penetrantes de um tom cinza azulado. Era de porte ereto e devia ter 1,85 m de altura. Tinha um filho de 18 anos e uma filha de 16, que acabava justamente de voltar da escola no leste. Chegamos ao nosso destino, onde os jovens nos encontraram junto ao trem. Depois de palestrarmos uns momentos, entramos no vagão de Heibor e rumamos para o rancho, cerca de 32 quilômetros distante. O filho Rex era um rapaz forte e corpulento, alto e de aparência excelente, com as mesmas feições clássicas do pai, com quem muito se parecia. Tinha pelo menos 1,82 m de altura, fartos cabelos castanhos ondulados,
olhos penetrantes de um azul violeta. A filha dele, que se chamava Nada, era de uma beleza impressionante, com estranha atitude de dignidade e graça dos tempos antigos. Tinha cerca de 1,70 m de altura, compleição delicada, cabelos como os do irmão e profundos olhos azuis. Havia um certo encanto nos 3 Heibor, que se fazia sentir imediatamente. A localização maravilhosa e a beleza da casa deslumbram-nos, pois está situada à entrada de um estreito vale, estendendo-se para o oeste, circundada pelas grandes rochas. Ao norte, um elevado cume ergue-se a mais de 2.400 metros. A casa, com frente para o sul, era construída de granito azul acinzentado, dando a ideia daqueles castelos equipados com torres dos tempos medievais na Europa ou das construções antigas do faroeste. Os terrenos que contornavam a casa estavam belamente delineados e perfeitamente cuidados. A própria construção era ampla e de forma retangular, com uma torre em cada canto. A do sudoeste, com frente para as montanhas, formava uma grande sala circular no 3º andar. O resto da estrutura era de 2 pavimentos apenas, e evidentemente fora construída para durar muitos e muitos anos. Daniel Heibor, aos 20 anos, herdara toda a propriedade de um tio que viajava muito e estava profundamente interessado em pesquisar assuntos transcendentes, tendo vivido muitos anos na Índia e na Arábia. Ao chegarmos em casa, Rex mostrou-me uma série de quartos no 2º andar do canto sudoeste. Logo após anunciar um jantar, saboreamos uma deliciosa refeição servida numa mesa lindamente aparelhada. Enquanto jantávamos, entramos em discussão sobre os nossos planos. No decorrer da refeição, o Sr. Heibor disse que contava com John Gray, o superintendente de suas minas, para juntar-se a nós nessa tarde. Tínhamos apenas pronunciado seu nome quando ele foi anunciado. Entrou na sala, saudou alegremente a família e eu lhe fui apresentado. Ao trocarmos um aperto de mão, passou-me um calafrio pelo corpo, acompanhado de um sentimento de repulsa. Era um homem de bela aparência, cerca de 40 anos, quase 1,80 m de altura, olhos escuros e penetrantes, os quais notei nunca ficavam quietos. Percebi que seus olhos seguiam a moça com um olhar estranho, o que não parecia ser notado pelos outros. O Sr. Heibor pediu licença e entrou no escritório com o superintendente. Nós, os outros, fomos para o salão de música e apreciamos por 2 horas a deliciosa música, pois que os 2 filhos de Heibor tinham vozes admiráveis. Foi durante a conversa sobre seus talentos musicais que uma sombra de tristeza passou pelo semblante de Nada. E ela disse: "Nós 2 herdamos nossas vozes de mamãe, que cantou muitas vezes na ópera, onde papai a encontrou pela primeira vez. Minha mãe, falando sobre isso muitas vezes, dizia: percebemos um no outro um sentimento interno que aumentava à proporção que o tempo passava. Mais tarde, soubemos que éramos raios gêmeos, o que certamente explica as muitas e maravilhosas coisas que desde então nos aconteceram. Dissemos-nos muitas vezes que parecia tal como se cada um de nós estivesse procurando pelo outro através de séculos, e de fato, sempre houve aquele grande amor e perfeita compreensão entre nós. O pai de mamãe era inglês, e sua mãe, que foi educada na Inglaterra, era a filha de um sheik árabe.
Há 2 anos passados, mamãe caiu doente e morreu em poucas semanas, conquanto fizéssemos o possível para salvar-lhe a vida. Durante as últimas 4 semanas, ela recebeu revelações transcendentes, que foram a explicação de muitas coisas para nós. Logo após meu nascimento, nosso amado mestre Saint-Germain apresentou-se a ela. Explicou-lhe que tinha trabalho a empreender em planos de vida mais elevados e que ele sempre cuidaria de Rex e de mim, conservando-nos sob sua grande e amorosa proteção. Ele é tão magnífico e afetuoso para conosco que eu desejaria poder fazer o mundo inteiro compartilhar dessa alegria. O Oriente e o Extremo Oriente, isto é, Índia, China, Arábia, Egito e Pérsia, rendem muito reconhecimento a eles e compreendem claramente o que estes grandes mestres ascensionados têm feito pela humanidade e o quanto todas as raças da Terra devem ao seu amor transcendente e dedicação limitada. Assim, ele nos mostrou explicitamente o caminho pelo qual esses grandes mestres têm sido capazes de elevar e iluminar o corpo físico, purificando-o através do emprego da chama consumidora de sua própria divindade, a que ele chama a poderosa presença mágica. Eu sou. Você entendeu aí, estudante? Sei que esse relato foi bem minucioso e detalhado, e eu quis trazer para você como está sendo relatado aqui no livro. Mas você prestou atenção nessa parte em que a jovem Nada está relatando? Olha o que ela diz. Assim ele quem Saint-Germain, nos mostrou explicitamente o caminho pelo qual esses grandes mestres têm sido capazes de elevar e iluminar o corpo físico, purificando-o através do emprego da chama consumidora de sua própria divindade, a que ele chama de a poderosa presença mágica eu sou. Você entendeu isso? A chama purificadora é a presença mágica eu sou. Assim Saint-Germain está mostrando agora, através do tempo e do espaço. Esse ensinamento chega agora até a mim e a você. Explicitamente ele está mostrando agora a você. Por isso você está aqui nesse estudo. Ele está te mostrando o caminho pelo qual esses grandes mestres foram capazes de elevar e iluminar o próprio corpo físico. Nós não estamos falando naquilo que conhecemos na espiritualidade como o corpo espiritual, o astral, o etérico. Estamos falando do corpo físico. Quem lê o livro 21 Dias de Ascensão com o Mestre Saint-Germain sabe muito bem do que estamos falando. É o processo de acelerar a estrutura subatômica, iluminar o próprio corpo físico. Este tipo de ensinamento foi primeiramente transmitido por eles, através dos mestres ascensionados. Então, eles mostram o caminho para que você possa iluminar o seu próprio corpo físico, purificando o próprio corpo físico através do emprego da chama consumidora, que é a presença mágica eu sou. Então, através dos decretos, através do reconhecimento da presença mágica eu sou, você está purificando o seu próprio corpo físico. Saint-Germain, o ensinamento que ele está trazendo aqui, que Nada está trazendo através desse livro, é o seguinte: é o processo de iluminação do próprio corpo físico. E tudo que você estuda, já falamos isso em outros livros, em outros estudos, tudo que você estuda sempre adeque ao reconhecimento da sua presença mágica eu sou. É o reconhecimento da presença mágica eu sou.
tudo adeque. Então você vai ver lá na Profecia Celestina, lá no livro A Profecia Celestina, como fala também na 10ª profecia, na 12ª profecia, que é um outro livro da série, fala sobre a questão da habilidade de transcender as limitações físicas. E para quem estuda este livro, A Presença Mágica Eu Sou, os livros e os ensinamentos dos mestres ascensionados, já sabe muito bem que ali está falando da questão da vibração subatômica, o manto de invisibilidade, que já falamos aqui no canal. É a habilidade de você invocar um manto de invisibilidade, que nada mais é do que entrar em estado de Ginas, ou seja, num estado de hiperespaço. Isso é a iluminação do corpo físico. É sobre isso que está se falando aqui. Mas vamos continuar. Disse-nos que isto só pode ser realizado pela adoração daquela presença. Perceba aqui, estudante, o que nada está dizendo. Ela está dizendo que Saint Germain, você já entendeu que a presença mágica Eu Sou purifica seu corpo físico. Quanto mais você reconhece a presença mágica Eu Sou, mais você está purificando seu corpo físico e vai entrar em um processo de iluminação do corpo físico. Só que Saint Germain, ele nos disse que isto só pode ser realizado, ou seja, só pode ser conquistado pela adoração daquela presença. Que presença? Presença mágica Eu Sou. Pela adoração. É estado de adoração. Decrete aí agora 3 vezes e diga: eu adoro a presença mágica Eu Sou. Eu adoro a presença mágica Eu Sou. Eu adoro a presença mágica Eu Sou. Comente este decreto 3 vezes abaixo desse vídeo. E ainda diz mais: além da adoração à presença mágica Eu Sou, e completa obediência da personalidade ou consciência externa à sua total direção. Ou seja, devemos, após adorar a presença mágica Eu Sou, de forma consciente, direcionar nossa persona, que está em estado subconsciente, para que possa obedecer à presença mágica Eu Sou, que é a nossa consciência mais elevada em estado de mestre ascensionado. E continua nada. Disse também que o segredo, preste atenção, estudante, olha o que ela está dizendo. Disse também que o segredo é conservar-se em constante comunicação íntima com a presença mágica Eu Sou todo o tempo, de modo que a perfeição que ela está sempre irradiando possa atravessar a consciência externa sem ser desvirtuada por nossa própria desarmonia e a do mundo físico que nos rodeia. Isso aqui é muito importante. Então nada está relatando aqui que Saint Germain disse a ela que, além de ter que adorar a presença mágica Eu Sou e de ter que colocar a personalidade, essa personalidade, você que me ouve agora, essa personalidade externa em obediência e direção da presença mágica Eu Sou, que é a sua consciência mais elevada, é o eu superior, é o seu eu mestre ascensionado. Ela está dizendo aqui também que o segredo que Saint Germain contou a ela é conservar em constante comunicação, ou seja, é você se conservar em constante comunicação íntima com essa presença Eu Sou todo o tempo, de modo que a perfeição que ela está sempre irradiando possa atravessar
a consciência externa, ou seja, possa se expandir além desse eu que me ouve agora, além de mim mesmo, para que possa se expandir, possa atravessar essa consciência externa sem ser desvirtuada por nossa própria desarmonia e a do mundo físico que nos rodeia. É viver em estado de imagem verdadeira da vida, porque na presença mágica eu sou, só há perfeição. E essa perfeição, quanto mais anelamos, invocamos, adoramos essa presença, é essa perfeição que se expande de nós para o nosso ambiente e para o mundo. Então imagina todos nós unidos com esse só propósito. Que incrível! E continua ela, dizendo: por esse modo, explicou Saint-Germain, dizendo, os mestres ascensionados conseguiram o completo domínio sobre todas as manifestações e finalizaram o trabalho de encarnação humana que, como disse o Mestre Jesus, todos devem efetuar algum dia. Eles expressam, e para sempre, completa mestria sobre todas as condições neste mundo físico, porque toda substância e energia são seus humildes e obedientes servos, mesmo sobre os elementos e poderes da natureza, porque eles se tornaram a plenitude do amor divino. Isso aqui é muito forte. Eu vou repetir para poder você entender. Lembre-se que quem está contando esse relato a Guy Ballard e aos outros, a filha de Heybor. Então, olha o que ela disse. E ela está falando do ensinamento que Saint-Germain passou para ela. Por esse modo, explicou Saint-Germain, ela diz, foi por causa disso. Disso de quê, estudante? Do reconhecimento, adoração, a presença mágica eu sou, colocar nossa consciência externa em obediência e na direção da presença mágica eu sou, reconhecendo ela o tempo todo, todo o tempo. Foi através disso que os mestres ascensionados conseguiram um completo domínio sobre todas as manifestações, que manifestações físicas e de todos os níveis. E foi através disso que finalizaram o trabalho de encarnação humana. Como disse Jesus, todos devem efetuar algum dia. E que trabalho é esse? Que eles findaram de encarnação humana. Foi a jornada rumo à ascensão. Eles findaram, realizaram um trabalho. E como disse o Mestre Jesus, todos devem efetuar esse trabalho algum dia. Eu e você. Lembra-se? Por isso que eu digo que nós somos irmãos e irmãs de jornada rumo à maior de todas as vitórias. A vitória eterna, qual é? Diga, a ascensão. Então todos um dia vamos ascensionar. Nos tornaremos poderosos seres cósmicos ascensionados como os mestres ascensionados. Todos devem efetuar algum dia, disse Jesus. Eles expressam, e para sempre, completa mestria sobre todas as condições nesse mundo físico, disse nada. Porque toda substância e energia são seus humildes e obedientes servos, mesmo os elementos e poderes da natureza. E isso tudo porque esses outrora seres humanos agora tornaram-se seres ascensionados. Eles mantêm domínio sobre a natureza. Você já falou ou já ouviu alguém falar dizendo assim: a natureza está em nós, porque nós não conseguimos comandar a natureza.
Um dia um estudante da luz falou isso comigo e questionou: por que nós não conseguimos comandar a natureza? Por que o ser humano é tão frágil? Por que o ser humano dentro da água se afoga? Por que o ser humano, se somos deuses, por que a água pode tirar a nossa vida física? Por que um terremoto, um maremoto causa tanto pânico em nós? É porque nós ainda não ascensionamos para o estado de mestres ascensionados. Porque os seres ascensionados, todos os seres ascensionados, comandam os poderes e energias da natureza. Todos eles são seres que já mantêm um domínio, são mestres. Não são chamados de mestres ascensionados por nada. São ascensionados porque ascensionaram em relação às limitações humanas. E o que eles podem fazer fogem agora da nossa compreensão humana. Porém, também um dia poderemos fazer. É isso que está dito aqui. E ela continua dizendo: todo o seu trabalho para com a humanidade, ou seja, todo o trabalho dos mestres para com a humanidade, consiste em conduzir a todos finalmente a esse mesmo mestrado. Que maravilhoso! Todo o trabalho dos mestres ascensionados para com a humanidade, para com você, estudante da luz, para comigo, para com todos nós, consiste em nos conduzir a todos, a toda a humanidade, finalmente a esse mesmo mestrado, que porém só pode ser atingido pelo esforço do próprio indivíduo e a plenitude de muito amor. Então essa ideia de enxergar os mestres ascensionados tão distantes de nós, como se fôssemos somente meros espectadores ou adoradores, isso não passa de ilusão, porque nós também nos tornaremos seres ascensionados. É a nossa destinação final. Uns chegarão mais rápido que outros. Como disse aqui, isso depende do esforço consciente e do trabalho íntimo de cada um. É por isso que estamos aqui estudando com vocês, porque esses estudos aceleram os nossos átomos e nos fazem vibrar dentro das oitavas de luz ascensional. Mas voltando aqui às palavras de Nada aqui no livro, ela continua dizendo: minha mãe passou por várias experiências estranhas na sua infância, e minha avó contou-lhe muitas outras, ainda mais estranhas, porquanto seu avô tinha visto coisas notáveis que esses grandes seres fazem. Um que ele conhecia muito bem era originário da terra de minha avó, da Arábia, extremamente adorado por todos aqueles com quem contava. Toda a sua vida era uma bênção e constante serviço para a humanidade. A primeira vez que Saint-Germain apareceu para minha mãe foi em uma noite, no começo de sua carreira na grande ópera. Havia poucos meses que ela cantava, quando uma noite ficou quase sem fala diante do auditório. Achava-se em seu camarim pouco antes de entrar em cena, quando um medo terrível apoderou-se dela, fazendo-a esquecer tudo. Saint-Germain apresentou-se em seu corpo tangível e tocou-a na testa com os dedos da mão direita. Instantaneamente, todo o nervosismo passou. A memória de sua peça musical voltou e ela ficou calma e à vontade. Nessa noite,
Seu sucesso foi enorme e continuou a aumentar, tornando-se brilhante além dos seus mais arrebatados sonhos. Ou seja, estudante, Saint-Germain, quando fala Saint-Germain se tornou tangível, Saint-Germain, ele tornou seu corpo etérico, seu corpo de éter, em corpo físico. Os mestres podem fazer isso, já que iluminaram seu próprio corpo físico e ascensionaram em seus próprios corpos físicos. E ela continua. Saint-Germain disse a ela, a minha mãe, que ela tinha conquistado o direito à presença protetora dos mestres ascensionados e que a partir daquele momento esta seria permanente. Você entendeu isso? A mãe dela conquistou o direito à presença protetora dos mestres ascensionados e que a partir daquele momento esta proteção seria permanente. Que eu e você, através do nosso esforço nesse estudo e das práticas, também conquistemos o direito à presença protetora dos mestres ascensionados a partir de hoje e para sempre. Então ela continua dizendo que a mãe dela descreveu um homem como quem deveria se casar. Então ela continua, ele descreveu para minha mãe um homem com quem deveria se casar, assim como o filho e a filha que deviam vir a ela. Depois disso, vinha sempre a intervalos regulares e lhe ensinou muitas leis internas que ela estava à altura de compreender e aplicar com excelentes resultados, causando surpresa, pelo menos, a aqueles que não se acham em condições de usar a lei suprema. Esta, contudo, é perfeitamente natural para aqueles que entendem e utilizam essas leis através do amor. Você entendeu isso? Quanto mais Saint-Germain a ensinava, e quanto mais ela aplicava aquilo que lhe era ensinado, mais ela subia de nível para compreender próximos e mais elevados ensinamentos. E era ensinada a ela muitas leis internas que ela estava à altura de compreender pelo seu próprio esforço na aplicação dos ensinamentos. E ela aplicava com excelentes resultados, o que causava surpresa, pelo menos, para aqueles que não se acham em condições ainda de usar a lei suprema. Mas a lei suprema é perfeitamente natural para todos aqueles que estudam e a entendem e utilizam essas leis através do amor. Sobre seu pai, disse Saint-Germain, ele não estava suficientemente desperto para ser instruído sobre tais atividades até cerca de 1 ano atrás, quando, em vista de um perigo que nos ameaçava, Saint-Germain apareceu-lhe em seu corpo tangível e explicou-lhe que ele se veria muito perto da morte pelas mãos de uma pessoa em quem confiava como amigo. Em quem confiava como amigo. Mas que ficasse em paz, pois os mestres ascensionados lhe dariam a proteção necessária. Estávamos tão absortos nessa conversa que eu me senti quase desapontado quando o Sr. Heybor e o superintendente vieram se juntar a nós. Eu tenho que confessar para vocês, estudante, que eu também ficaria, porque estava tão absorto nas experiências que nada a filha estava contando que realmente eu consigo compreender esse sentimento de Guy Ballard. Mas continuando, ele diz: depois de termos ouvido Nada e Rex cantarem uma canção árabe de amor a seu pai, nos despedimos
e fomos cada um para o seu quarto. Eu estava tão nervoso por ter Saint-Germain aparecido ao Sr. Haybor que não quis dormir. Comecei a sentir que havia uma razão maior para eu estar em sua casa, maior que aquela que eu fora extremamente informado. Sentei-me numa cadeira confortável e entreguei-me à contemplação dos mestres ascensionados, com profunda gratidão a eles pela maneira com que essa abençoada gente me recebeu. Devo ter passado por um sono leve, porque despertei sobressaltado, julgando ter ouvido alguém me chamar. Senti tal ímpeto, uma vontade muito grande de sair para o ar livre, que não pude resistir. Encontrava-me agora bem desperto e na forte expectativa de algum acontecimento. Não sabia o que poderia ser. Desci as escadas fora de casa e me dirigi a um caminho que ia dar num grande celeiro. Em dado momento, pressenti um momento entre as sombras e, obedecendo a um impulso repentino, pulei para trás de uma árvore. No mesmo instante, um homem saiu do celeiro. Percebi outro movimento entre as árvores e, firmando a vista, distingui um homem de pé com um rifle ao ombro, indistintamente visível na escuridão. No momento em que ele fazia pontaria no indivíduo que saía do celeiro, quis gritar-lhe, avisando, mas nenhum nome saiu da boca. Rápido como o pensamento, um brilhante jato de luz bateu em cheio no rosto daquele que segurava o rifle, revelando suas feições, enquanto ele caía para a frente como que atingido por um raio, embora o céu estivesse límpido como cristal. Eu ainda me achava incapaz de sair de minha posição, quando o homem do celeiro dirigiu-se firme para casa, totalmente ignorante do que escapara. Percebi ser o Sr. Haybor, e como ele não tinha me visto, continuei onde estava, até vê-lo entrar em casa. Então dirigi-me apressadamente para o local onde caíra o homem e verifiquei que fugira. Ele fugiu. Procurei-o pelas imediações e, não podendo encontrar dele o menor vestígio, voltei para o meu quarto. Era então quase 1h da madrugada. Deitei-me apressadamente e, com grande esforço, consegui conciliar o sono. No dia seguinte, quando desci para o café da manhã, todos se mostravam radiosamente felizes, com exceção de Gray, o superintendente, que estava nervoso e extremamente pálido. Os Haybor, Gaylord e eu passamos uma bela manhã fazendo planos para o dia, que terminou com a sugestão dos 2 filhos de Haybor para que fôssemos a Table Mountain, um dos seus recantos favoritos, nos rochedos de Warning. Neste interim, Gray, o superintendente, tornara-se subitamente silencioso, evitando encontrar o olhar dos outros. Acabou de almoçar, pediu licença e dirigiu-se à estação. Quando já havia saído, meu primeiro impulso foi contar a Haybor os fatos que eu presenciei durante a noite anterior. Mas depois de um segundo de reflexão, decidi esperar até que estivesse a sós com ele. Pedi licença, fui preparar-me para a nossa excursão à montanha e voltei justamente a tempo de ver o peão trazer-nos os cavalos. Um deles era um magnífico puro sangue árabe, baio claro, com crina e cauda brancas, o mais belo animal que eu jamais vira. Veio diretamente na direção de Nada, a quem pertencia, e com um olhar que exprimia ser de inteligência quase humana, parou orgulhosamente diante dela, esperando pelos torrões de açúcar que a moça tinha na mão. Nada estimava-o muito, e ele sabia disso. Este é Pégaso, disse ela acariciando-o. Ele avançou em minha direção, pôs o nariz junto ao meu rosto, depois foi até Rex e finalmente voltou a Nada,
como se desse consentimento a que eu me tornasse membro do grupo. Gostou do senhor e o aceita como um amigo de confiança. Comentou nada, depois de ter observado por um momento a expressão do animal. Esta atitude é completamente nova em Pégaso, porquanto ele nunca se mostrou bom amigo de ninguém, com exceção de Rex, do peão e de mim. Como você o adquiriu, Nada? Perguntei. Foi dado à minha mãe por um sheik árabe, respondeu ela. Em recompensa de um concerto que ela deu no Cairo, mandaram-no aqui para o rancho como uma surpresa quando ela voltou de sua última viagem. Foi esse realmente o último concerto de sua carreira, e seu sucesso foi enorme. O velho sheik amava a música e apreciou muito esse momento especial. Pégaso é uma beleza, não acha? Continuou ela. O amor transparecia claramente na voz de Nada, e era justificável, pois ninguém poderia deixar de admirar tão belo animal. Montamos em nossos cavalos, acenamos para Heibor em despedida, saímos em meio a galope pelo vale e logo entramos na trilha da montanha. Continuamos a subir através de belas árvores. De vez em quando, chegávamos a uma clareira e parávamos para apreciar a magnífica vista. Seguimos ainda algum tempo a trilha da montanha. O canto dos passarinhos, a fragrância das flores e o estimulante ar rarefeito faziam com que nos sentíssemos radiantemente fortes e contentes por estarmos vivos. Chegamos ao topo da montanha quase ao meio-dia. Aí surgiu diante de nós um espaço plano, cobrindo pelo menos 8 hectares, um verdadeiro planalto suspenso no meio daqueles gigantes alteneiros. Lá tinha sido construída uma confortável cabana e um abrigo para cavalos. A cabana era feita de pedra, com a lareira dentro, muito original e funcional. Apreciamos a beleza da região em redor e sentamo-nos para um delicioso lanche. O senhor sabe de uma coisa? Comentou Rex. Tenho a impressão de que nos conhecemos através de muitas eras. Nada e eu concordamos em sentir a mesma impressão. Vamos à gruta pelo outro caminho assim que acabarmos de lanchar, sugeriu ele, e nós concordamos. Atravessando para o outro lado da montanha, encontramos uma boa vereda que descia, onde o cenário era ainda mais selvagem e abrupto. Em alguns lugares, as rochas pareciam ter sido manchadas de verde, azul e preto por alguma maravilhosa coloração mineral. À proporção que mudávamos de posição, os raios do sol e as sombras brincavam sobre elas, produzindo o efeito de um belo e inspirador panorama. Continuamos a descer a trilha ainda a cerca de uns 1.200 metros, volteando em curva fechada, e encontramo-nos no lado leste da montanha. Há milênios passados, uma parte dela tinha se partido evidentemente, fazendo daquele lado um rochedo íngreme que se elevava pelo menos a 300 metros acima de nós. O caminho que estávamos seguindo dobrava para o lado sul, virava para a parede leste, margeando uma espécie de prateleira saliente que nos conduziu à entrada da gruta. Na trilha havia grandes blocos espalhados, o que tornava a subida áspera e de difícil acesso. Uma asa de rocha encobria a entrada como se a natureza, de forma ciumenta, quisesse guardar segredo dos olhos curiosos. Deixamos os cavalos amarrados em um lugar seguro ali perto e Rex tirou 3 poderosas lanternas elétricas do seu saco de viagem. Prepare-se para uma surpresa, disse ele, voltando-se para mim, e tomou o caminho em direção à gruta. Cerca de uns 15 metros de abertura, entramos em uma caverna de tamanho regular. Logo que meus olhos se acostumaram com a mudança de luz, vi que toda a abóbada
era constituída por uma substância cristalina rosa e branca. Atravessamos o primeiro espaço, numa distância de quase 10 metros, e passamos por uma arcada que conduzia ao interior de uma câmara imensa, abobadada, tendo pelo menos uns 60 metros de um a outro lado. O teto era coberto de estalactites com as cores do arco-íris nas mais estupendas formas que jamais vi. Havia cruzes, círculos, cruzes no interior de círculos, triângulos e muitos símbolos ocultos que têm sido usados na Terra desde o começo. Era como se esses símbolos tivessem sido suspensos do teto há séculos, e a natureza os houvesse coberto com uma formação calcária altamente colorida e muito artisticamente decorada por seus pigmentos. A beleza de tudo isso fez-nos emudecer, fascinados com essa aparição maravilhosa e admirável. Tínhamos a impressão de que muitos olhos permaneciam vigiando todo o tempo. Rex nos chamou para o lado mais afastado da câmara, onde ele se achava. Atravessamos o espaço existente entre nós e paramos diante de uma parede sobre a qual havia 3 arcos, distantes 6 metros um dos outros. Dentro de cada um, via-se uma superfície muito polida. O primeiro, à minha esquerda, era de um vermelho chinês. O segundo, de um branco fulgurante. E o terceiro, azul cobalto. Percebi imediatamente que significavam qualquer coisa concernente à América. Esse sentimento cresceu tanto, que dificilmente pude suportá-lo. Isto é trabalho de uma poderosa inteligência em idades passadas, disse eu. E percebo que estes arcos fecham a entrada para outras câmaras ou comunicações até mais longe. Nada e Rex olharam-me fixamente, enquanto suas faces tornaram-se brancas pelo impacto de alguma coisa que estavam vendo. O senhor não sente? O senhor não vê? Perguntaram por sua vez. O quê? Repliquei. Verificaram então que eu não podia perceber aquilo que eles estavam vendo e explicaram. Evidentemente o senhor está sendo envolvido por uma forma etérica. Disse nada, que já foi sua em idades passadas, porque as vestimentas são diferentes de tudo o que tenham visto ou de que tenham ouvido falar. O corpo tem pelo menos 2 metros de altura. O cabelo é cor de ouro, chegando quase aos seus ombros. A pele é suave e clara. Tenho certeza de que alguma memória antiga está tentando aproximar-se da sua consciência exterior. Vamos contar-lhe nossa experiência na última vez que estivemos aqui, sugeriu ela Rex. Faz justamente 1 ano, começou Rex, que viemos a esta caverna. E como eu me detivesse diante do arco azul, fiquei tão fascinado que estendi a mão examinando a sua superfície, quando uma voz, saída da atmosfera, exclamou: "Parai!" Não era uma voz de irritação. Era antes de suprema autoridade. Deixamos imediatamente a gruta e nunca mais voltamos até agora. Antes de terminar minha visita, meus caros amigos, tenho absoluta certeza de que nos será dada alguma explicação surpreendente de todos esses fatos, repliquei. Voltamos para o lugar onde se encontravam nossos cavalos e achamos o belo Pégaso árabe num estado de grande agitação, pois era extremamente sensível aos poderes espirituais focalizados dentro dessas montanhas, e isso o tornava desassossegado por causa da intensidade da energia ambiente. Só com muito carinho pude nada acalmá-lo,
e evitar que ele partisse a toda velocidade para casa. Ela disse que parecia sua velocidade não ter limite quando ele se tornava excitado. Pusemos-nos em marcha para casa, contornando o sopé da montanha até chegarmos ao fim da descida. Deixamos os cavalos à rédea solta e dentro de meia hora chegávamos ao rancho justamente antes do sol declinar. Daniel Heibor veio ao nosso encontro e avisou-nos de que o jantar seria servido dentro de pouco tempo. Durante a refeição, relatamos as ocorrências do dia, tendo Rex contando ao pai o caso da forma envolvente visto acima de minha cabeça na caverna. Quando ele acabou de expor, seu pai, sem dar nenhuma explicação, disse que precisava nos falar a todos os três na biblioteca, depois do jantar, e que o encontrássemos lá às 8 horas. A fim de esperar a hora convencionada, fomos para a sala de música enquanto Nada dirigiu-se ao quarto de sua mãe, trazendo de lá um instrumento árabe, parecido com uma guitarra havaiana. Tinha-lhe sido dada por Saint-Germain, que a ensinou a executar nele certas melodias antes da hora da meditação. Ambos cantaram, Nada e Rex, revezando-se ao tocar os acompanhamentos no instrumento. Esta constituía o mais maravilhoso complemento para suas vozes, porque havia algo na qualidade do som que parecia uma coisa viva, a penetrar no próprio núcleo da existência. O que será, estudantes da luz, que Heibor quer falar com os três? Bom, esse é assunto para o segundo capítulo, que traz como título Revelações. Então se preparem, porque o capítulo 2 vai dar um choque na sua percepção. Gratidão sempre por ter continuado até aqui. Se você ficou até o final, por gentileza, comente abaixo desse vídeo assim: eu fiquei até o final. Eu sou presença mágica. Minha missão é a ascensão. Gratidão, amado Mestre Saint-Germain, e aos estudantes da luz que nos contam seus relatos. Gratidão a todos vocês. Gratidão. Presença mágica, eu sou. Até o capítulo 2.